Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Pencast, o seu podcast sobre dor, medicina e outras coisas. Eu sou o Dr. André, neurocirurgião, e comigo... Eu sou o Dr. Alessandro, médico ortopedista, né, cirurgião da mão e médico da dor de vez em quando. E hoje a gente tem a honra, né, de receber aqui no nosso podcast o Dr. Rafael Salomão, amigo, um querido e um exímio cirurgião de ombro. Muitíssimo bem-vindo, Rafael. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Salomão Silva Faria, sou cirurgião de ombro e cotovelo. Ortopedista antes disso, né? Os ortopedistas vão dominar o mundo, viu? Eles vão dominar o mundo. Mais um ortopedista seguido. Vamos lá. Na verdade, para quem não sabe, né? O Dr. Rafael sofreu ortopedia, né? Lá no Hospital do Servidor Público, não é isso? Público estadual lá em São Paulo, onde também fez a residência dele de ombro, né? E hoje ele vem aqui para falar um pouquinho para a gente sobre tendinopatia do manguito rotador, tendinite do manguito rotador, a famosa dor no ombro. Mas antes da gente começar com essa história aí de dor no ombro para lá, dor no ombro para cá, Rafael, como é que tudo começou, né? Por que medicina? Por que ortop? Porque, como eu tenho formação privilegiada, eu sei que ele gosta de cardiologia. O que é muito interessante, né? Porque o cara gosta de cardio e foi pro outro extremo. Né? Mas o que aconteceu? Calma aí que ele vai contar. Para com isso. E depois, por que o ombro? Né? Porque dentro da ortopedia você pode fazer um monte de coisa. Esses dias eu estava contando, o ortop deve ter umas, acho que 10 ou 12 subespecialidades. É uma coisa de louco. Eu imagino. 12? É um negócio... Olha, mão e micro, né? Aí ombro, o que é ombro e cotovelo, aí coluna, aí joelho, quadril, tornozelo, pé, pediátrica, onco, dor é uma área de atuação da ortopedia 9. Eu devo estar esquecendo alguma coisa. Pediátrica, 10. Pediatra falou. Falei? Então, Coluna falou. Coluna aí. Mas e aí? Você pode contar, mão direita é uma, mão esquerda é outra. Não. Daqui a pouco tá tendo. Vai chegar nesse nível, Mas e aí, conta pra gente. Eu sempre gostei muito da medicina, né? Eu acho que desde pequeno eu achava muito interessante. E eu gostava muito das matérias ligadas a isso. Só que, ao mesmo tempo, eu gostava muito de física e matemática. Eu venho de uma família de pessoas da exata, né? Então, meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro, minha mãe é matemática. Meu avô fez engenharia, naquela época era uma engenharia geral da Unifei, né? Então, vieram todo mundo das exatas. E eu ia muito bem em exatas e tal, mas eu gostava bastante da medicina, né? Eu já ia bem no colégio mesmo, aí todo mundo... É uma coisa que todo mundo já te... Você vai fazer vestibular para medicina, né? Já te leva um pouco. Quando eu falei, já te leva um pouco a pensar nesse aspecto. Eu pensei bem, e aí pensava em engenharia também e tal, mas eu acabei indo para medicina mesmo, né? Aí, dentro da medicina, o que eu fiz? Falei, eu preciso ir para uma área que mexa um pouco com física também. Se você for pensar, ortopedia para física, né? O tempo inteiro. Tudo que a gente pensa é física, né? Então, o que a gente vai falar hoje, manguito rotador, é física, prótese, tudo a gente mexe com física, né? E então acho que foi bem por aí. E é uma área bem objetiva, né? Uma área objetiva que você... Não tem muito o que inventar, Exato. né? Onde dói. Você começa por aí. Onde quebrou? O que está quebrado Física aqui, no sentido né? da mecânica ainda. Exato, mecânica. O que está arrebentado aqui, né? Que eu tenho que arrumar. Não é quântico, é mecânico mesmo. Exato. E o exame físico é muito rico, né? Então é uma área bem interessante, né? Para quem começa... Para mim, o exame físico mais difícil que tem é o ortopédico. Porque cada articulação... porque cada articulação tem um exame físico específico para ela. O nervo é padrão, chefe. Você cutucou aqui, ele tá irritado. Você entendeu? Ele tá machucado, ele não funciona. Eu vou concordar quando você tá falando de nervo periférico de um segmento só. Não. Sistema nervoso vai central... Vai examinar uma acatisia, vai examinar uma distonia. Então, assim... Não. Mas, por favor, não fale isso para desmerecer, não. O exame físico ortopédico é rico, é difícil. E a impressão que eu tenho, do pouco que eu faço de exame, em comparação à ortopedia, é que, assim...
Toda semana a gente aprende alguma coisinha. Toda semana. E saem testes novos para avaliar a patologia. Poxa, você vai ver lesão SLAP no ombro. Tinha um artigo que avaliava 10 testes para instabilidade. Para uma lesão. Para uma lesão. Para uma lesão. Quando você tem um monte... Também, quando você tem um monte de coisa para avaliar uma coisa, você nenhum presta. Basicamente. Nenhum é eficiente, o suficiente. Tá. Aí, dentro da objetividade da ortopedia, você foi começando a tomar gosto por isso aí e tal. Mas assim, eu sei de fontes confiáveis que ele queria fazer cardiologia também. Que também envolve física em uma outra natureza, não mecânica. Exato. Ou menos mecânica. É muito elétrica, né? Elétrica, hidráulica. Mas não deixa de ser porque é uma área da clínica que é muito objetiva, né? Então a gente falava que a cardiologia é a ortopedia das clínicas, né? Olha só. Rapaz. Lá na minha faculdade a gente falava. Acabamos de arrumar problema com o cardiologista agora. O eu gostava ortopedista muito. é o cardiologista do cirurgião. Nossa! Né? O ortopedista é um bicho meio bruto, velho. Né? E aí eu acompanhava, né? Porque eu tenho um tio ortopedista, né? Meu tio Paulo Faria, ortopedista lá em Moarama, né? Hoje em dia ele está mais na área administrativa, mas eu ia lá, acompanhava ele bastante no hospital e tal. Então eu já fui tomando gosto pela coisa. Foi isso aí. Estamos aí hoje. E a cirurgia do ombro? Eu não posso falar isso, mas para mim a área de ombro e cotovelo é mais interessante de ortopedia. Olha aí, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Você tem artroscopia, você tem prótese, você tem vários tipos de fratura diferentes. É uma área que você tem que... Lógico, todas as áreas têm um pouco disso, mas você sempre tem aquele detalhe de você estar perto de estruturas nobres, né? Então, a cirurgia... Até na cirurgia artroscópica, você tem sempre uma cirurgia diferente da outra, não é a mesma coisa nunca, né? Nunca é a mesma ruptura ali no manguito, né? Ele nunca está rompido do mesmo jeito. Então, cada vez que você vai fazer uma cirurgia, é uma arte que você faz ali, eu vou trazer o tendão aqui, assim, dessa maneira, e para tentar. Então, eu sempre gostei, tomei muito gosto pelo ombro e cotovelo por causa disso. E aí, curtiu o vídeo do nosso convidado? Então, tô aqui para te lembrar que cuidar da saúde também é se educar. Se você concorda comigo, deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você continuar aprendendo com a gente. E se quiser aprender ao vivo com ou sem convidado, toda quarta-feira à noite, a partir das 19h30, no nosso canal do YouTube. Por causa disso. O ruim da cirurgia do ombro e cotovelo é o pós-operatório. É um dos mais dolorosos que tem na ortopedia. De ombro? É cirurgia de ombro. Meu amigo. Quando você fez a formação na residência, tudo já era artroscópico, já tinha muita artroscopia já. Já. Naquela época era mais artroscopia de ombro, né? Eu finalizei a residência de ortopedia em começo de 2012, começo de 2013 eu finalizei ombro, né? Na época estava começando ainda a artroscopia de cotovelo e a artroscopia de ombro estava já bem consolidada, né? Mas lógico, muitos procedimentos que a gente faz hoje ainda não tinha e ela desenvolveu muito desde então, mas já era muito artroscópica. Então a gente já fazia muita artroscopia naquela época já. Cara, bom da artroscopia é a baixa morbidade, né? Eu quando fiz a residência de cirurgia da mão, a gente fazia a cirurgia do membro superior. Uhum. Então a gente acabava que se aventurava ali pelo ombro e tal. Mas o pós-operatório do paciente que você faz aberto,
comparado ao pós-operatório do paciente artroscópico, a diferença é um negócio de doido, assim. A recuperação do paciente da artroscopia é muito mais rápida, enfim. Isso, na coluna não vou dizer que houve, na verdade está acontecendo em boa parte essa transição para o vídeo. Acho que na neuro essas coisas costumam chegar um pouquinho mais tarde. Não sei, talvez pela complexidade, o desenvolvimento do aparelho, enfim. Não, é porque neurocirurgião não gosta de aprender coisa nova. Essa é uma explicação também. Às vezes a gente é mais lento também, né? Não, porque nós somos mais devagar. Não, a gente ficou para trás. Não, lógico que não. Mas o que a gente fala, por exemplo, a recuperação da cirurgia de vídeo na coluna é significantemente mais fácil do que uma cirurgia semelhante por via aberta. E a gente atribui isso principalmente à menor manipulação de planos musculares. Como é isso no ombro? Ombro é exatamente isso. Na verdade é o seguinte, se você for fazer uma mini open, que a gente fala, que é uma via de acesso pequena para fazer reparo do manguito, você consegue um bom reparo e tal, mas você tem um campo muito restrito. Para você ter um campo bom para você visualizar o subescapular, que é o tendão mais anterior, ou os tendões superiores e posteriores ali, você tem que fazer uma via muito maior, desinserir o deltoide anterior, então aí fica muito mórbida a cirurgia. Então, para você fazer a via de acesso pequena, para quem está vendo via de acesso, para quem está vendo aqui não é da área, né? Via de acesso é o corte, né? Onde você vai entrar para a cirurgia. Se você for fazer uma mini open, você fica com um campo cirúrgico muito pequeno. A artroscopia faz com que você tenha um campo extremamente amplo. Então, hoje em dia, a gente repara tudo, a gente vê o manguito inteiro pela artroscopia. Hoje em dia, a gente aborda a câmera anterior do ombro para fazer alguns procedimentos, vários procedimentos. Então, você vai no ombro inteiro por 3 ou 4 cortezinhos que você faz ali, pequenininho, né? Então, não desinsere a musculatura, não... 3 fuinho. Fuinho. Risco. É uniportal, biportal, tanto faz? Faz pelo menos pelo mínimo 3 a gente costuma fazer. A não ser quando é instabilidade, dá até para fazer com 2, a gente costuma fazer com 2 só. Mas para fazer o manguito é no mínimo 3, né? 3 cortezinhos. Um portal de câmera. Esse negócio de dar ponto no manguito, cara. Ver o manguito na artroscopia é beleza, é fácil, fácil. Até eu que quase não vejo essa cirurgia, eu me localizo ali. Mas, bicho, na hora que você vê os caras dando ponto no manguito, cara, é um tal de passa fio pra cá, tira o fio de cá, enrola o fio daqui. Aí, puxa, tem um empurrador de nó pra você dar o ponto. Tem que ter. Parece uma agulhona de crochê, assim, ó, que você vai colocando o ponto lá pra dentro. Mas, cara, assim, quando você olha assim, tá aquele monte de fio, né, na frente da câmera, você fala assim, cara, como é que esse bicho vai amarrar essa porra? Não, imagina a tensão do ponto também, né? Porque... Isso é o seguinte, porque na cirurgia, por exemplo, na laparoscopia, por exemplo, o cara trabalha com pinça lá dentro com bastante espaço, porque ele insufla de gás carbônico, né? E aí fica... Mas o cirurgião geral ele precisa de muito espaço. Exato. Olha eu arrumando problema. A gente pode falar de ortopedista, a gente pode falar de neuro, mas de cirurgião é mais legal, porque não tem nenhum para se defender. E aí ele consegue dar ponto lá dentro. Então a pinça, você tem ambiente para trabalho lá dentro. No ombro não. Você trabalha num espaço extremamente pequeno, né? Então, por exemplo, o subacromial ali, você vai trabalhar no espaço do quê? Dos 7 milímetros ali. Você precisa trabalhar ali nesse espaço. Você não tem como jogar a bomba. Aí você trabalha com uma bomba infundindo soro, porque para piorar a situação você não consegue fazer o garrote. Então, quando você vai fazer uma cirurgia de joelho, por exemplo, você faz o garrote e a cirurgia não sangra. Então, ela é anatômica e tal. O ombro você precisa de uma bomba de pressão jogando para não sangrar. E aí ali dentro você tem um espaço pequenininho. Coisa da coluna, né? Exato. Assim. Tem um espaço muito pequeno, então você não tem como dar o ponto lá dentro. Você tem que dar o ponto fora e jogar o ponto lá para dentro. E aí o seguinte... É um inferno. Parece uma risada nervosa aqui. Não, parece um jogo da velha, meu amigo. Ele puxa 2 fios pra cá e pega um, dá a volta no outro, aí passa pra dentro, é só e puxa. Cara, parece aquelas coisas de filme da naval. Ele puxa o fio, desce. Você fala assim, caralho. Como assim? Hoje em dia já tem... Então a gente sempre mexe com... Aí passa todos os pontos, aí você vai testar pra ver se a sutura ficou boa, se ela vai fechar bem o tendão. Então, a gente já fala, o residente vai entrar com a gente, né?
Inclusive, deixa eu falar, né, do Instituto Ombro de Brasília, né? Somos um grupo que a gente forma cirurgiões de ombro aqui em Brasília. Somos o primeiro grupo credenciado da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo em Brasília. Hoje já tem mais um grupo, né? E aí a gente... então, todo ano a gente tem 2 residentes que passam com a gente, né? E a gente fala, quando ele vai entrar, a gente já fala assim, ó, você não gosta de mexer com fio? Já para. Já vai embora daqui, porque é fio. Pode ir embora. Pode ir embora, porque, cara... É fio o tempo todo. Eu lembro quando eu era criança, meu pai amarrava o cadarço do sapato, aí ele faz uma espécie de uma rede, né, com a mão ali. Cama de gato. Cara, eu não sei o nome disso, mas ele ia pegando o fio, passando, vai dali, muda o fio pra cá. Artroscopia de ombro é basicamente isso na hora de dar o nó. É um negócio pobre do residente que tem que treinar aquele ponto. Mas assim... Rafa, a gente está falando muito de artroscopia e tal, vamos voltar um pouquinho. Quando que o paciente ele deve suspeitar que ele está com um problema no ombro? Porque tem muita dor que é no ombro, que não é necessariamente do ombro. Quando que o cara deve suspeitar, assim? O que ele vai sentir, além, obviamente, da dor? Assim, por exemplo, tem algum período que a dor é mais comum? Sim. Então, depende, cada patologia tem a sua especificidade, mas a patologia mais comum, que seria as tendinopatias do manguito rotador, ou ruptura do manguito rotador, elas vão causar uma dor mais clássica noturna, né? E por que dói à noite? Porque quando você tem o manguito, quando ele está lesionado, ele está com a tendinopatia, ele tende a ter um pouco mais de fraqueza. O manguito com fraqueza, o manguito, mais do que um movimentador do ombro, ele é um estabilizador do ombro. Então, ele mantém a cabeça do ombro mais baixa na glenoide, que é a parte côncava da articulação. Pega aqui o modelinho. Vamos lá, vamos entender. O manguito, essencialmente, ele é o quê? Ele é um grupo de 4 músculos que ficam aqui na escápula. E eles saem da escápula e dão uma volta no ombro, tá? Então, tem um anterior, que é o subescapular, um superior, que é o supraespinhal, e 2 posteriores, que é o infraespinhal e o redondo menor. Tá. Esses músculos, então, o tônus basal deles faz um vetor de força para dentro e para baixo. Então, eles seguram a cabeça do ombro no lugar. Para contrapor eles, a gente tem um músculo mais forte do ombro, que é o deltoide. E o deltoide fica tensionando o ombro o tempo todo para cima, o húmero o tempo todo para cima, certo? Então, fica uma briga eterna. E essa briga desses músculos... Fica um cabo de guerra. Exato. O deltoide puxa para cima e o manguito empurra para baixo. Exato. Então, essa briga faz com que esteja um equilíbrio, tá? E aí o ombro funciona bem. Se você tem um problema no manguito, o manguito tende a dar uma perdida na briga. Tá? E a gente não tem uma tendência a fortalecer tanto o manguito no dia a dia e tal. Então, a gente ensina muito o paciente, não, a fazer o fortalecimento do manguito rotador. Aí, você, de alguma maneira, começa a perder essa briga, tá? E aí, tem uma lesão, tem uma tendinopatia, a cabeça tende a acender um pouco. E aí, esse espaço entre o manguito e o... Tira a mãozinha da frente. Porque a câmera tá doida para ver aquela lá. Então, esse espaço que fica entre o manguito, que não está aqui, mas entre o manguito e o acrômio, que é esse ossinho aqui em cima, ele fica diminuído, tá? Só que o que acontece? Quando você está em pé, a gente tem a ação da gravidade. Danada da gravidade. Traciona o ombro para baixo. Quando você deita, acabou a gravidade. E aí vai dar dor no ombro. Aí o deltoide vai preponderar. E aí vai espremer a bursa que está ali em cima. Exato. E o tendão que está com problema e ele vai ter dor. Daí uma característica que é interessante para paciente com dor do ombro, que é na hora de dormir meio que sentado, querer dormir sentado. Exatamente. Né? Porque aí ele está jogando a gravidade pro lado dele. Inclusive no pós-operatório, a gente fala muito isso, porque o paciente, a primeira coisa que ele faz, ele me liga e fala, doutor, não estou conseguindo dormir. Como é que eu faço? Normalmente a gente orienta um pouco no pré-operatório, mas às vezes o paciente, volta e meia, ele não lembra e tal. Estou conseguindo dormir. Então, procurar uma cadeira reclinável, aquelas cadeiras, famosas cadeiras do papai, né? Ou então um triângulo aquelas almofadas em triângulo. Cadeirão, né? De praia. É um cadeirão de praia, para poder ganhar um pouquinho. Exato. Né? Aí ele consegue sentar um pouquinho. Tem paciente que fala para mim assim, doutor, eu só consigo dormir deitado no sofá. Mas eu consegui uma posição lá e consigo dormir bem. Entendeu? Porque é incômodo. Eu não sou só eu sou doente de ombro também. Claro. Então eu sei. Você tem também. uma tendinopatia, mas é só um pouquinho diferente do que a gente está falando aqui. Não, mas é porque eu sei dessa história. Rapaz, você dormir deitado
Não dá, tem hora, não. Então, não, deixa eu sentar um pouquinho, deixa eu me encostar. A Michelle, minha esposa, já sabe, assim, o teu ombro tá doendo, né? Eu falei, como é que você sabe? O que você tem no ombro? Você sabe já, não? Retinopatia calcária, aqui do lado esquerdo. Tá. E do lado direito tem umas dorzinhas de vez em quando. E faz tempo que você tem essa tendinite calcária, não? Rapaz, o diagnóstico foi... Por acaso foi feito lá com o Morris, né? Foi 2018. Nossa. Eu tava no curso com o Morris e resolvi ver meu ombro. Quando eu vi, tinha 2 peças, assim, desse tamanho. Tá. E provavelmente, assim, a data disso já vai lá de trás, desde que meus meninos nasceram, carregar no colo e tal. Agora, a primeira crise eu lembro direitinho. A gente estava no centro cirúrgico. A gente tinha uma artrodese para fazer, não é? Era uma laminoplastia. Era uma laminoplastia. Cara, ele morrendo de dor, não conseguia levantar o braço. Falei, senta aí que nós vamos bloquear esse bracinho seu pra você poder operar. Aí fiz um bloqueio. Isso interfere até na técnica cirúrgica. Por exemplo, eu vou fazer endoscopia. Quando é interlaminar, rapaz, você tem que entrar com o instrumental assim por cima, é mais sofrido. Mas tem o que fazer para isso aí, né? A tendinite calcária, você tem os passos de tratamento, né? Ele me infiltrou, fui infiltrado. Mas pensa num paciente jacaré. Tigre. Daqueles assim, ó, vamos lá na clínica fazer uma onda de choque, um negócio menos invasivo. Tá doendo um pouco. Essa etapa eu pulei. Eu vou virar paciente do Rafael mais rápido do que deveria. Vai. Uhum. Mas é engraçado, porque a tendinopatia cálcica, ela só dói quando o seu organismo, na verdade, está reabsorvendo o cálcio. Exato. E não quando ele está depositando. Depositar é sintomático. Mas na época, a gente conversando, imaginou que fosse doer algum tempo e, de fato, doeu por várias semanas, assim, 2 ou 3 meses. Não com aquela intensidade, né? Aquilo foi o ápice. E depois, hoje, eu tô tranquilo, assim. Graças a Deus. Não tô bem. Vem cá, deixa eu perguntar um negócio. Déficit de função. Então, assim, o cara tá lá com o ombro doendo, a dor é mais noturna, é uma dor aqui, né? E quando eu falo aqui, eu tô apontando diretamente pro meu ombro, porque tem gente que acha que o ombro é aqui atrás. Ó. Não é. Aqui é o trapézio. Tá? O paciente chega no consultório e fala assim, dói aqui no meu ombro. Eu falei, né. Você tá operando o modelo, né? Não, caiu, tadinho. Caiu o ligamento aqui do modelo. O que eu tava falando? Você tava operando o modelo. Sim. Que vergonha. Sim. Uma tendinite do manguito pura, então uma inflamação pura de um tendão desses aqui, pode causar déficit de função? Assim, déficit de elevação, por exemplo, do cara não conseguir elevar? Pode, pela dor pode. Tá? O que acontece é o seguinte, o paciente na crise de uma tendinite calcária, ou tendinite cálcica, ele não consegue levantar porque dói muito. Então, o que acontece? O depósito de cálcio está ali, aí o organismo começa a reabsorver esse depósito de cálcio. Isso gera uma inflamação importante ali e o paciente não consegue levantar pela dor. Mas uma tendinite pura do manguito, o cara conseguiria? Tem gente pura, você fala, é a inflamação, sem ruptura e sem calcificação. Normalmente ele não tem limitação de movimento, não. Só na tendinite pura. Ele pode ter dor para elevação, normalmente, né? Mas travado nunca, Travar né? não, só pela tendinite não. Então é um sinal de alerta, né? Exato. O cara tá sem mexer o braço, já pode pensar que ou você tá de repente com uma tendinopatia mais grave ou com uma ruptura. Ou com uma ruptura. Ou então a patologia não é no tendão, né? Pode ser uma capsulite adesiva, né? Pode ser uma capsulite também. E Rafa, deixa eu te perguntar um negócio. Ou outras coisas. Mas... Rafa é ótimo, né? A intimidade é uma merda. Você dá tudo para as pessoas, mas você não deve dar intimidade. Como é que é a história natural, assim, da evolução da tendinite? Por exemplo, o tendão inflama, quanto tempo que leva, mais ou menos, até ele romper? Olha, varia muito, tá? Isso aí varia muito. Tem uma descrição da sequência da síndrome do impacto, que foi descrita por Neer lá atrás, né? Que começava a síndrome do impacto ao redor dos 20 a 30 anos. E aí essa síndrome do impacto iria culminar com uma ruptura lá por volta dos 50, 60 anos, né? Então tinha uma transição, fase inflamatória, que seria só a parte de inflamação do tendão por causa do impacto, depois a fase degenerativa e depois a fase que viria a ruptura lá na frente, né? Mas a gente sabe que não é só decorrente do impacto a lesão, né? Hoje em dia a gente fala muito mais a favor do
da tendinopatia do tendão em consequência da tração que ele fica sofrendo o tempo todo, né? Um tendão que ele fica sofrendo tração o tempo todo. E numa área em que ele tem pouca... O tendão, a zona crítica ali do tendão, que é a parte mais distal do tendão... Esta quininha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É esse pedacinho aqui do tendão. Eu tô olhando para uma câmera e falando para outra, porque eu sou um retardado mental. Mas é mais ou menos aqui, ó. Bem na lateral. Aqui, bem na lateral, é onde ele costuma romper. Por quê? É exatamente isso. Ele fica mais tracionado aqui. Né? E ele não tem pouca vascularização. Então, ele vai sofrendo lesões durante a vida, pequenas lesões, pequenos traumas, e não consegue ter uma cicatrização adequada, né? Uhum. E aí tem pessoas que têm mais tendência a isso, tem pessoas que têm menos tendência a isso. Então, disso influencia um monte de coisa. Então, você pode ter a síndrome do impacto, que ela pode ser causada por alguns motivos, mas os principais são o formato desse acrômio, que ele faz com que ele tenha uma pontinha aqui um pouco mais proeminente, e toda vez que levanta o braço pega mais dessa pontinha, a espessura do acrômio, a tuberosidade maior, ser mais elevada ou menos elevada, pode ser uma consequência de uma sequela de fratura que tenha ficado um pouco mais elevada, pode ser um paciente que usa muletas. O fato de usar muleta, a gente chama de... Famoso sovaco de aleijado. Sofrer mais que sovaco de aleijado. Que seria... Bengala também? Bengala também. Bengala, porque ela divide, a cabeça humeral mídia. É uma briga que a gente faz assim, se você usa bengala, ajuste a altura da bengala. Exato. Toda vida entra lá aquela senhorinha com a bengala nessa altura, fazendo, não, temos que dar uma arrumadinha. Né? Exato. Senão... E é isso que a gente chama, né, de causas outlet e causas não outlet, que é causa não outlet quer dizer que a causa não é aqui, é uma causa externa. Então, maneira que eu uso para deambular, por exemplo, um paciente que deambula com apoio, né? Então, tem várias causas. Então, assim, quanto tempo ele leva, é difícil dizer, né? Mas, assim, normalmente, seguindo essa sequência aí da síndrome do impacto, leva pelo menos aí umas 2 décadas aí para chegar na mais. Beleza, André. Você tem mais... Tem mais um tempinho trabalhando, né? Foi 2018, né? 2018 para 22, 4 anos. Mas já vi pacientes com lesão desde 30... Eu já operei paciente com lesão de 35 anos, sem ser uma lesão traumática. É estranho, né? É. Assim, cara novo. Cara 35 novo. Novo. Esporte de arremesso, alguma coisa Normalmente ligado a esportes, né? Aí é mais ligado a esportes, né? E já operei paciente aí com o passar dos anos aí vai aumentando a frequência de lesões, né? Varia muito na literatura, mas o que a gente leva em consideração hoje em dia é que aos 60 anos de idade, chega de cerca de 40% das pessoas vão ter algum grau de lesão. lesão. Algum grau de lesão do manguito. Às vezes até assintomático nessa idade, né? Mas cerca de 40% tem algum grau de lesão. Você sabe que o meu pior paciente de ombro é meu pai. Que ele tem uma lesão grande. É de época, né? Como tudo na vida, né? Ele tem períodos de crise que ele não aguenta passar a mão no cabelo, assim, ó. Mas fala pra ele, não, vamos operar, pai. 6 semanas amarradinho. Não opera, não. De nenhum, né? Não vai rolar. Tigre. Tigre que eu mais gosto do mundo, mas larga de ser tigre. Arruma esse homem. E aí, curtiu o vídeo do nosso convidado? Então, tô aqui pra te lembrar que cuidar da saúde também é se educar. Se você concorda comigo, deixa um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você continuar aprendendo com a gente. E se quiser aprender ao vivo com ou sem convidado, toda quarta-feira à noite, a partir das 19h30, no nosso canal do YouTube. Eu ia perguntar assim, o destino do tendão, o destino de todo manguito é romper em algum momento? Assim, diria que quase como se fosse isso, tá? Quase como se fosse isso. Quanto mais tempo você deixar a pessoa viver, mais vai chegar perto da hora dela ter uma lesão. Não dá para dizer isso, mas é como se fosse isso, né? Eu vou fazer um paralelo com a coluna também de novo. Exato. Né? A coluna... O destino de toda coluna é, à medida em que o tempo passa, os elementos vão se gastando, a mobilidade reduz, isso é natural, e é um processo
como eu posso dizer, de um envelhecimento natural, sem que isso signifique doença e nem necessariamente vai doer, né? Aí tanto que a gente tem aquela máxima, né? O trabalho que pega, vou pegar 100 pessoas na rua, vou fazer ressonância em todo mundo, eu vou descobrir que em 30 delas eu vou achar uma hérnia de disco, em 40 eu vou achar uma artrose, um grau de artrose. No ombro, é um paralelo isso para o ombro também? É mais ou menos isso, tá? Isso é muito, bem isso, é uma alteração degenerativa que vai surgindo, e aí, é o que eu costumo dizer, igual quando chega um paciente, eu atendo um pouco de ortopedia geral também, chega um paciente para mim e fala assim, mas poxa, por que vai surgindo essas coisas? Porque a gente vive, a tendência é a gente viver cada vez mais, Eu né? falo o seguinte, que hoje a gente é mais velho do que ontem. Exato. Né? E o nosso corpo, ele acompanha esse envelhecimento, né? Não é só o shape aqui, você entendeu? O grande problema é que a pele impede a gente de ver o que está acontecendo por dentro da gente, você entendeu? Se a pele fosse transparente, era mais fácil. Eu pensei nessa hipótese, mas eu não quis trazer, não. Mas, assim, vamos lá. E todo tendão do manguito que rompe dá a mesma sintomatologia? Não, aí é diferente, né? Você tem a rotura principal, seria do supraespinhoso, né? E do infraespinhal, que é póstero superior. E tem o subescapular, que é o tendão da frente, né? Supra, infra... O redondo menor é difícil de você ter uma lesão do redondo menor, porque ele normalmente vai romper quando você tem uma lesão muito extensa. Ele lesão insere lá traumática. embaixo também, né? Quase que na cápsula lá. E é difícil você ter uma ruptura pura, por exemplo, do subescapular, que é um tendão mais anterior aqui. Tem algumas causas para ter a ruptura dele, mas é difícil, que vai dar uma dor mais ao tentar fazer a rotação interna máxima. Então, colocar a mão nas costas, entendeu? E o tendão do supra e do infra que são os mais superiores, vão ser mais sintoma ao elevar o braço, né? Então, aí você já pode fazer um paralelo aí com o que está acontecendo. Então, a história clínica do paciente, você já vai entendendo o que está acontecendo. A idade, mais ou menos, vai ser a quinta, sexta década de vida, o mais comum, paciente feminino, que é mais comum. Cara, a mulher, ela se estrepa de verde e amarelo na ortopedia. Por que é mais comum na ortopedia? Olha, tem, assim, fatores hormonais, a atividade física, o homem, ele tem uma musculatura um pouco... Mas... a testosterona provém isso para o homem, né? Tem uma musculatura mais forte, né? Só que, então, tem muita coisa aí que para... Não tem a ver com a menopausa, tem a ver com toda a vida dela culminando nisso. Querendo ou não, é um tendão que foi criado num ambiente em que há uma predominância de estrogênio. E que é um tendão que tem um comportamento muito diferente daquele criado na presença da testosterona. Isso aí é inquestionável. O tendão? O tendão, o músculo. O músculo, sim, o tendão eu estou pensando aqui. É bem diferente. Assim, em algum grau que ninguém conseguiu definir ainda especificamente o qual. Eu entendo. Mas, cara, o comportamento mecânico é... Siga conosco nessa jornada de conhecimento médico. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de ativar a notificação para você assistir todos os episódios. É outro. E pensando nessa questão assim, o paciente chegou lá, toda a ruptura é cirúrgica? Não. Então, assim, quando chega um paciente, você tem que avaliar uma gama de fatores. Então, por exemplo, se é uma lesão traumática, a gente não falou muito, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, né? Então, vamos lá, para as lesões degenerativas, né? Que a gente fala que é essas que vão surgindo com a idade. Que paciente que você está tratando, né? Um paciente que tem comorbidades, não? Um paciente jovem, mais idoso? Qual é o nível de atividade que o paciente desenvolve, né? Então, se o chassi é bom, a gente tende a querer operar. Exato. Né? Se o chassi é ruim, a gente tende a não querer operar, entendeu? Porque assim, você pensa, o que você vai pôr um risco-benefício, né? Um paciente de mais idade ou com patologia...
você vai pensar se vale a pena você colocar ele numa mesa de cirurgia para melhorar se você não pode fazer outras coisas para melhorar a dor, que é um paciente às vezes já com baixa demanda, com aquele membro, então você às vezes pensa em não operar e fazer outras medidas, né? Agora, hoje em dia, cada vez mais, o paciente está chegando ativo a uma idade avançada, né? Então, chega o paciente com 80 anos com uma lesão no consultório, que às vezes você fala assim, se for falar para ele que não vai operar, o cara fala, não, eu quero ficar com esse ombro bom, eu quero fazer... jogar meu tênis, eu quero malhar. Então, hoje em dia, tem muito isso, né? Agora, uma lesão que às vezes você pega num paciente de 70 anos, que você pensa em não operar, você pegar um paciente mais jovem, 50 anos, 45 anos, você já é mais agressivo. Por quê? Porque aquele paciente, você sabe que ele vai depender mais daquele ombro, que a chance de progressão dessa lesão. Ele tem uma estrada muito maior para rodar ali. Fora, né? Que ele usa muito mais aquele ombro, né? Então, aí vai depender por exemplo, uma lesão completa do tendão. Você tem uma tendência maior a operar logo num paciente mais jovem, entendeu? Uma lesão parcial, dependendo do tamanho da lesão, a gente pode tratar conservador e ficar acompanhando essa lesão, acompanhando a clínica do paciente. Quando você fala... Porque tem gente que só está ouvindo a gente, tem gente que não está vendo a gente. Uhum. Então, quando você fala numa lesão parcial, para quem está ouvindo a gente entender, o tendão ele não é uma fitinha composta por uma camada única de célula. Né? Ele tem uma espessura. Quanto que é a espessura do tendão, Rafa? Varia em cada região dele ali, né? Então, por exemplo, na região mais anterior do manguito, a inserção dele é uma inserção um pouco mais fina. Fininha, né? Ele tem 5 camadas, né? É um tendão que tem 5 camadas de tecido já descritas, né? Se eu não me engano, ele gira em torno de 1 centímetro, 0,7 a 1 centímetro, não lembro certinho esse valor específico aí. Mas é uma espessura um pouco menor na parte da frente dele. E nem sempre ele rompe tudo de uma vez, né? Muitas vezes ele começa a romper por dentro ali, que a gente chama de superfície articular. Isso. Muitas vezes ele começa a romper por cima, que é o que a gente chama de superfície bursal. Me corrija se eu estiver errado. Não, isso aí. E aí, assim, a gente pode ir acompanhando essas lesões, né? Muitas vezes o paciente chega lá, uma lesão de espessura parcial, não tem um déficit muito importante, mas tem dor. Uhum. Né? E aí você vai acabar tendendo a querer tratar ele de maneira mais conservadora. Para você que chegou no final desse vídeo, considere essa a sua consulta médica gratuita do dia. Se você gostou da dica, mostre seu apoio, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Se você tiver curiosidade de aprender um pouco mais sobre medicina, nós estamos ao vivo todas as quartas-feiras à noite, a partir das 19h30 no YouTube. Mas